Será que no céu haverá casamento? Essa é uma pergunta que é interessante. Muitas pessoas acreditam que aquelas que já perderam seu cônjuge ou pessoas que estão num laço matrimonial se perguntam também sobre o céu. O que acontecerá no paraíso, na Nova Jerusalém e por aí vai. No texto de Lucas 20, há um relato de alguns saduceus vindo até Jesus, expondo a história de uma mulher que tinha sido casada 7 vezes. Perante as leis da época, alguém que havia se casado, aliás, uma mulher que havia se casado e o marido morre sem deixar nenhum filhos, essa mulher teria que se casar com o irmão desse marido, com o seu cunhado, né, para assim, né, a procriação, havia a procriação. Então aconteceu dessa mulher ter se casado 7 vezes, até que ela vem a falecer também, e a história não diz se no 7º marido ela teve filho, mas a questão é, no paraíso, quem será o marido dessa mulher? Essa pergunta ela é meio que pegadinha, porque o texto do Evangelho já começa nos lembrando que os saduceus, na verdade, não acreditavam na ressurreição. Então é meio que... Vamos ver como esse cara vai se sair com essa pergunta, trazendo as leis de Moisés e exposendo um caso aqui, né, para ele falar sobre esse assunto. E Jesus ele começa a falar, claro, do caso, do casamento, e ele traz o casamento como sendo algo desse mundo, mas a questão dele é mais a ressurreição, que é a não crença dos saduceus, do que de fato o relacionamento. Não há assim uma explicação muito detalhada a respeito do casamento por parte de Jesus. Aliás, ele diz que lá aqueles que ressuscitarão, eles serão como anjos, não iguais, não serão anjos, né? Como às vezes a gente gosta de falar para amenizar a dor de uma perda, se tornou um anjinho. Não é essa a questão, mas se tornou igual a anjo. E aí, o que é um anjo? Um anjo são essas criaturas que foram criadas por Deus com o intuito de servi-lo e que tem um número, né, um número exato, não há mais reprodução. Quanto a isso, a gente pode lembrar de Apocalipse, que vai dizer que o livro está fechado, está selado, né? Nessa visão que João tem, essa visão escatológica que João tem, o livro está selado, portanto não tem mais como acrescentar nomes. Então não há assim o propósito de reprodução que o casamento tem neste nosso mundo. No entanto, Jesus foca na ressurreição, que é algo bem presente na sua vida ou que aconteceria logo mais, né? Jesus, nesse capítulo de Lucas 20, ele já está dentro de Jerusalém, já está naquela Semana Santa, porque ele entra no domingo de Ramos, né? Então já vem acontecendo alguns eventos ali, e logo mais ele sabia do que iria acontecer, o povo não. Então ele adianta que a ressurreição é algo que de fato há, porque Deus não é um Deus de mortos e sim de vivos, que ele aponta para o texto da sarça ardente, que é um recurso retórico muito interessante, que Jesus busca ali, já que vocês estão falando de Moisés, né, como é que vocês me explicam isso? Lá quando Deus, né, quando é falado para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como Deus poderia se apresentar como Deus de mortos? Porque todos esses já morreram. Logo, eles não estão mortos. Deus é Deus de vivo. Por quê? Porque esses são os da ressurreição. Algo que certamente acontecerá. E acontecerá para nós também. Esse texto é muito impactante para nós, pela espera que nós temos da vinda futura, porque Jesus já está antecipando aqui para nós que a ressurreição de fato é algo verídico, de fato é algo que vai acontecer, que nós temos que ficar aguardando com muita alegria e com muita ansiedade, porque ela virá para esses que são dignos de ressurreição. Quem são os dignos de ressurreição? Aqueles que creem nas suas palavras. Portanto, nós
vamos crer na sua palavra, na sua obra, na obra de Jesus nesse caso, porque a obra dele de salvação na cruz, que é uma obra de morte, e morte porque pela condenação que o pecado traz, é uma obra de ressurreição também. E a ressurreição é que dá para nós esse gostinho de ele venceu. Por isso nós estamos aguardando contentes. E é esse o ponto. No céu haverá casamento? Relacionamento? Bom, certamente nos lembraremos e nos reencontraremos. Mas o mais importante de tudo é ter a certeza de estaremos com Jesus.